Para obter a língua das cores equivalente aos diferentes signos funcionais da palavra, nós usamos dois instrumentos. Primeiro, o arquiômetro cromológico e segundo, seu transportador, seção de sua área de graus. O arquiômetro cromático e cromológico está conforme o sistema de Chevreul, relativo à sequência das cores sobre o círculo cromático, mas difere dele nos seguintes pontos. O círculo cromático de Chevreul não mostra a geração das cores por recobrimento de superfície, nem por proporções matemáticas. Não pode fazer isso porque atribui para essas mesmas cores e para correspondências geométricas os raios e não os polígonos inscritos. Portanto, o raio não está em correspondência métrica com a circunferência, senão por aproximação, e não por correspondência morfológica. Por si só, não é gerador de formas, não faz com que o círculo fale, de tal forma que, para obter lei aproximada de N, teve de proceder empiricamente com polígonos inscritos. Para obter a morfologia, a palavra das formas, no círculo é necessário recorrer a correspondências do raio com os polígonos regulares inscritos. É necessário tomar como modelo a gota d'água e sua cristalização. O primeiro polígono que dá a esta palavra é o hexágono. A análise deste é feita por meio de dois triângulos equiláteros inscritos, nos quais cada ângulo está situado a 60 graus do mais próximo. A corda do arco de 60 graus é igual ao seu raio. Se dobramos a estrela hexagonal de tal forma que os ângulos consecutivos estejam situados a 30 graus um do outro, quer dizer, ao serem inscritos nessas condições 4 triângulos equilaterais, gerarão, por suas interferências, 3 quadrados, cujo lado, por sua vez, é igual ao raio. Temos então desta forma o princípio e a lei tríplice da palavra das formas definidas pelos polígonos inscritos em sua relação com o raio. Existe aí a primeira diferença fundamental entre o círculo cromático de Chevreul e aquele do arquiômetro, que é morfológico. A segunda é que o círculo cromático de Chevreul não dá as cores puras, mas reduzidas por uma mistura sucessiva e proporcional do branco e do negro. A prova do fato da correspondência das cores com as formas se dá pela rotação. Se fazemos girar sobre seu centro, o círculo cromático de Chevreul mostrará, como o disco de Newton, a anulação de todas as cores entre elas, em proveito de um branco acinzentado. Pelo contrário, se fazemos girar o arquiômetro cromático, veremos as cores compor-se musicalmente entre elas, animarem-se mutualmente. E sobre esse fundo, o raio fotogênico, o amarelo, afirmando-se com um poder tal que pareceria não possuir quando o círculo arqueométrico estava em repouso. Armado com o primeiro triângulo norte, cujos ângulos estão situados a 120 graus um do outro, o arqueômetro dará então o princípio tríplice, cromático e cromométrico, então azul 120, amarelo 120, vermelho 120. Armado com os dois triângulos norte e sul, dará estas 3 cores mais sua mistura em partes iguais, de acordo com 3 pares e posições. Primeiro, 60 graus sobre 60 graus, azuis sobre amarelos. Segundo, 60 graus sobre 60 graus, amarelos sobre azuis. Terceiro, 60 graus sobre 60 graus, vermelhos sobre azuis. Além dos precedentes, armam-se com um par de triângulos oeste.
leste, que dá a mistura dos 3 pares de cores primárias nas proporções de 30-90, 60-60 e 90-30. Estas são as cores zodiacais. Estas, por sua vez, se inscrevem por si mesmas suas misturas interferenciais, as que recobrem as intersecções dos triângulos equiláteros. Essas cores interferenciais já não são zodiacais, mas simplesmente horárias e combinadas. Unidas, as 12 zodiacais darão um total de 48 cores. Pode-se também obter os horários dobrando o número dos triângulos equiláteros que definem o zodíaco. Porém, então as interferências unidas às 24 cores darão 168 cores. Para montar o arquiômetro em decanatos cromáticos, são necessários 12 triângulos equiláteros, porém as interferências unidas aos 36 ângulos darão um total de 360 cores. Nenhuma destas cores é rebaixada. Todas são consideradas primárias. Para rebaixá-las, recorremos ao sistema de Chevreul. A 180 graus de distância, quer dizer, em pontos opostos, cada par de cores arqueométricas é complementar. O raio, ou o diâmetro, figurado no pequeno círculo central do arqueômetro, assinala esta homologia. Estando marcadas sobre o arqueômetro as outras correspondências da linguagem, não precisamos mais insistir nesse tema. Cada série ou linguagem de equivalentes arqueométricos constitui uma classificação cromática que falta nas artes e ofícios que fabricam e utilizam as cores, apesar dos esforços de Chevreul de tentar fazer cessar essa confusão e a anarquia de suas nomenclaturas. O arqueômetro oferece tantos elementos de classificação como se fecha sobre os equivalentes da palavra. Mas da mesma forma como foi dobrado, junto com o seu padrão em relação à aritmologia e à morfologia, dobramos com um segmento de seu duplo transportador de graus no que concerne à cromologia. Temos assim uma nova classificação segundo os graus, seus números e os segmentos proporcionais.